Números. Natália, boa noite para você. Vamos então falar sobre os candidatos que vão disputar o segundo turno. Como é que foi essa interação, essa participação deles nas redes sociais? Pois é, boa noite para você, Leilane, boa noite a todos. Estamos ao lado aqui na FGV de um telão para mostrar essa evolução desde que começou a ser permitida a campanha política na internet, nas ruas. Então, falando de Jair Bolsonaro, do PSL, de Fernando Haddad, do PT, a gente vai mostrar agora aqui no telão, ao meu lado, só para a gente apresentar, claro, o diretor de políticas públicas aqui vai nos ajudar a entender esse gráfico, o Marco Rudiger. Mas primeiro, só para a gente entender, o que esse levantamento mostra é um desempenho do Jair Bolsonaro, do PSL, muito maior desde o início, desde meados de agosto, quando começou a campanha, até agora o primeiro turno, a eleição de fato, com picos indo a 2 milhões de menções nas redes sociais e alguns picos específicos que avançaram bem mais do que o Haddad, do PT, com episódios, claro, como o ataque no dia 7 de setembro, a facada, a partir dali também na reta final, ele soube aproveitar entrevistas e essa reta final de debates. Agora eu jogo a bola para você, Marco. Como é que o candidato do PSL, com muito menos tempo de TV, por exemplo, no horário eleitoral, com segundos contra o Fernando Haddad, que tinha minutos, como é que ele surfou nessa onda da internet, das menções? Bom, o que acontece é que ele vem há muito tempo trabalhando as redes sociais como uma estratégia de campanha. Então, esse tempo deu para ele um acúmulo muito grande, uma dianteira. Quando a gente olha aqui o gráfico, né, a gente vê que sempre tem uma distância. E olhando aqui para trás, aqui você tinha o Haddad, mas você tinha o Haddad e o Lula aqui nesse ponto, né? O Haddad só mais para cá que ele se torna o Haddad como grande candidato do PT e tudo mais. Mas o que a gente vê aqui, por exemplo, quando tem a facada, o Bolsonaro aqui ele já vai para um outro patamar, né? Mas ele aproveita muito bem esse momento. Essa parte aqui, né, que fez esse declive, mas mesmo assim ele tem alguns picos, são os lives que ele fez no hospital. Né? E se a gente olha em contrapartida aqui, quando o Haddad finalmente vira o candidato PT, você não vê uma grande mudança nisso daí. Então ele está operando muito melhor as redes, as mensagens são muito objetivas, muito focadas, muito bem envelopadas, porque isso é absolutamente fundamental para as redes. E aqui a gente vê um crescendo e que vem aos debates. Depois, quando ele sai do hospital, ele começa a falar mais, né? Mas continua usando a rede direto, né? E aí vem ele falando em contraposição com o Haddad. Depois a gente vê um pequeno declive aqui, todos eles dão essa pequena suspiro, mas depois eles vão crescendo. Você vê o pulo que ele já dá num outro patamar. E quando a gente olha, por exemplo, o dia da eleição, ele bate 3,5 milhão, que é de menções, que é um número gigantesco, né? E a gente está olhando isso numa plataforma, mas em todas as plataformas esse pico dele foi bastante grande. Aí a análise, Leilane, dos dois candidatos que avançaram para o segundo turno, Jair Bolsonaro do PSL e o Fernando Haddad do PT. E vocês têm, Natália, para mostrar para a gente os outros candidatos como evoluíram aí nas menções das redes sociais nesse primeiro turno? Sim, a FGV, Leilane, a gente vai mudar agora a tela, selecionou outros 3 candidatos a título de comparação, né, para a gente ver como é que eles usam essas redes sociais também. Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, e o Geraldo Alckmin, do PSDB. A gente tem as curvas com as cores aqui, e no início a gente vê aquela onda da Marina sendo bem mais mencionada nas redes sociais, e ela foi desinflando ao longo da campanha eleitoral. Já o Ciro Gomes surge como uma terceira via a partir aqui de setembro. O primeiro pico dele, inclusive, a gente lembra, foi a sabatina que a gente fez na Globo News. Então, as interações e as menções nas redes sociais tiveram o primeiro pico para o candidato do PDT, que soube aqui aproveitar nesse momento. Já o Geraldo Alckmin, que era o candidato com maior tempo de TV, pouco mais de 5 minutos por bloco, ele se mantém lá embaixo, principalmente aí na reta final. Jogo a bola novamente para o Marco Rudiger para fazer essa análise. A gente pode ver um esvaziamento do horário eleitoral. Eu estou mencionando os tempos de TV no horário eleitoral. Isso não significa sucesso nas redes sociais, nem um bom aproveitamento disso. Isso né? É importante notar, porque fica assim uma certa questionamento. Será que a televisão não é tão importante? A televisão também é importante, ela continua sendo importante, mas ela é muito importante o quê? Nos debates, nas sabatinas,
né? Nesses momentos ela é bastante importante, nos momentos em que aparece nos jornais, nas discussões, né? E aí ela é bastante importante. O horário eleitoral em si é que perdeu muito da força. Então, quando o candidato aposta, por exemplo, em ter um tempo muito maior e não apostou na rede, aí se deu bastante mal. O interessante, a gente olha aqui essa série, a gente poderia, na verdade, traçando a série, a gente tem a história da eleição toda. Aqui é a Marina, por exemplo, fazendo um debate mais duro com o Bolsonaro, ela cresce, mas você vê que ela não sustenta. Aqui a gente tem o Ciro Gomes também já crescendo, aproveitando a oportunidade na televisão, no debate. Aqui foi quando ele começa a descolar, querendo ser uma terceira via e fazendo um trabalho no Nordeste. Aqui é a caravana que ele faz no Nordeste, ele acaba tendo impacto lá, é claro, para ele, né? Mas você vê que sempre a escala é muito menor do que do Bolsonaro e menor do que o Haddad, mas bem menor do que o Bolsonaro. Essa relação com o Haddad, ela muda no final. Você vê que o Ciro Gomes começa a tentar se distanciar, tentando ser uma terceira via. Aqui é o último debate, que tem um pico muito grande. Aqui ele começa finalmente a conseguir, e aqui no dia da eleição ele tem um crescimento muito grande, principalmente no dia da votação. Mas eu acho que o problema é que o timing dele foi muito mais atrasado do que em relação aos outros dois, e principalmente ao Bolsonaro. Então, ele não conseguiu suplantar o Haddad como uma alternativa. Estendo essa discussão e essa análise aí para o estúdio, Leilani. Obrigada, Natália. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou seguir aqui falando com o Carlos Afonso. O Carlos Afonso é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Carlos Afonso, muito obrigada. Queria que você seguisse completando para a gente como foi essa utilização da internet, se isso se refletiu a respeito de o horário eleitoral gratuito e o uso da internet e a televisão são expressões de comunicação que se completam e as pessoas estão usando mal algumas delas? Essa é uma eleição bem diferente das outras eleições com as quais nós estamos acostumados, né? E é interessante perceber como muito se diz de que essa é a eleição da internet, em que a internet efetivamente toma um protagonismo na eleição. Mas como a própria pesquisa da APP mostra, existe uma quase simbiose entre televisão e internet. Porque se por um lado é o horário eleitoral que talvez tenha perdido importância, a televisão acaba gerando oportunidade para os candidatos de enormes situações de crescimento de citações na internet. Então, são os debates, como aqui foram colocados, as entrevistas, e acho que a gente vai lembrar até mesmo para o candidato Bolsonaro, que aparece muito forte nas redes sociais, foram inserções suas em televisão que acabaram gerando algumas dos maiores crescimentos nessa pesquisa. E tem um outro fator de televisão que é importante. Se o WhatsApp acabou sendo, grande parte das vezes, a rede social por excelência, essa é uma rede social que tende muito a fazer com que as pessoas fiquem em seus grupos. Logo, a televisão pode servir como uma forma de furar essas bolhas e fazer com que a pessoa que está sendo ali todo dia recebendo a mensagem apenas daquele candidato, filtrada a partir daquele ponto de vista, a televisão serve como uma forma de chamar essas pautas para além das bolhas e fazer com que a gente possa sair desses grupos, desse quase clubismo que ficou na rede social. Já que a gente está falando de televisão, vou voltar a falar. Temos a Natália? Natália, vamos falar, porque nós temos várias pesquisas que mostram que existem todas essas plataformas, mas quando as pessoas querem se informar, querem ter segurança na informação, elas correm para as informações da televisão. O que você trouxe aí para gente? Exato, Leilani, e a gente falou de força aqui, de horário eleitoral versus a força da TV, o Marco já adiantou. A gente tem uns dados interessantes para mostrar das visualizações de vídeos na internet. Parte do conteúdo, aliás, a maior parte desse conteúdo, a gente vê isso em relação a todos os candidatos, são de conteúdos que vieram da televisão. Ou seja, entrevistas, sabatinas, trechos do debate, são conteúdos da televisão que são compartilhados na internet. Exemplo, o candidato Jair Bolsonaro do PSL teve mais de 28 milhões de vídeos compartilhados, visualizados, com trechos de entrevistas, debates e sabatinas, contra 18 milhões de outros vídeos que não têm necessariamente um conteúdo que veio da televisão. Essa proporção diferencia, mas sempre acima também, né, com conteúdos da TV em todos os candidatos. E aqui a gente vê mais uma vez o Bolsonaro sabendo se aproveitar da internet, mais uma vez, melhor. Isso, bem melhor. Assim, aquilo que eu falei no início, Natália, a internet em si, ela é um meio, né, que vai gerar em tempo real um impacto
de microparticipações na rede que se somam e geram um impacto geral na percepção da política. Mas tem um outro fator importante que eu acho que quem está assistindo hoje a Globo News tem que entender, que é a forma como é construída a narrativa também do candidato. Né? Então, quando essas visualizações acontecem, elas não acontecem no total delas. Por exemplo, uma sabatina. Então, o candidato vai e faz os recortes, né, dos melhores momentos, por exemplo, daquele candidato. E aí isso, quando as pessoas vão numa plataforma assistir o recorte que foi feito específico pelo candidato, né, eles vão ver os melhores momentos só. Isso vai gerando um outro impacto, porque é reconstruída e reconfigurada toda a forma de colocar sua mensagem nas redes e da televisão para as redes. Então tem uma simbiose, mas a simbiose que é montada em algum ponto para constituir uma narrativa de impacto. Marco Rudiger, diretor aqui de Políticas Públicas da FGV, agradeço sua análise. Leilani, a gente vê a força das redes sociais e agora é pensar como que os partidos e os candidatos vão se utilizar disso, mais do que o horário eleitoral da TV, por exemplo, mas usando sim o conteúdo da televisão, como as nossas sabatinas, as nossas entrevistas, né? Exatamente, Natália. Muito obrigada aos dois. A gente agora vai ver como é que isso vai se realizar nos próximos 20 dias de campanha, né? Até o segundo turno.